Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Esse coco é do Cerrado vem do JK. Ai, 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 ai. Essa poeira do Sertão vai pra Manduá. Salve, minha gente! Estamos começando mais um encontro aqui, no chão do Planalto Central. Eu sou Sheila Campos, ativista, comunicadora e pesquisadora, e hoje eu te convido para caminhar com a gente. Este é o podcast Escola na Rua, uma idealização de Matheus Costa, junto com o movimento Escola na Rua, criado junto com a Luna Lambert. Esta segunda temporada é realizada com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc. E se eu te dissesse que o aprendizado pula os muros da sala de aula? O caminho para o trabalho, o drible no campo de futebol, a zoada das feiras e o pulsar das ruas, tudo é lição. A vida acontece e ensina. Este é o podcast Escola na Rua. Aqui, o território é o nosso mestre e cada episódio é um espaço para ouvir, sentir e pensar a rua como um lugar legítimo de culturas, saberes e transformação. Toda cidade é feita de histórias. Algumas vivem nos livros, outras nas ruas, e são contadas por quem pisa o chão todos os dias. Está começando o podcast Escola na Rua. Só quem vive o território conta a história. No primeiro episódio desta temporada, a gente caminhou pelo Cerrado como quem caminha por uma cena viva. Falamos de arte, de corpo, de criação, de brincadeira, de cultura popular e de saberes que brotam deste território. Agora, descemos as raízes mais fundas. Vamos investigar as cosmogonias que explicam o mundo e os rituais de luta. Hoje, honramos o solo que pisamos ao mergulhar nas raízes profundas do Cerrado, resgatando a força da nossa memória e a sabedoria da nossa ancestralidade. Desceremos as profundezas. Como um filtro da América profunda, as raízes deste bioma sustentam a terra e guardam as águas, preservando a esperança em meio à seca. Neste espaço sagrado, o silêncio mantém rios vivos. Este segundo episódio alcança raízes mais densas, as cosmogonias que narram a criação do mundo, os rituais que consagram a terra e as memórias ancestrais que fundamentaram a luta por direitos no Distrito Federal. Buscamos entender como essa herança e as cosmovisões dos povos tradicionais moldam nossa relação com o chão e sustentam a resistência no território candango. Brasília tem raízes profundas que o concreto não consegue sufocar. Elas pulsam na memória viva, na ancestralidade preta e nos corpos que sustentam este território. A tese é nítida. O Distrito Federal não brotou do nada em 1960. Muito antes do asfalto, o Cerrado já era solo de cura, reza e sobrevivência. Povos originários e negros já habitavam este chão, guardando e criando saberes que desafiam o tempo. Os dados ancoram nossa fé e nossa ciência, provando que nunca fomos intrusos. Há milênios, povos originários caminham por aqui, com registros de ocupação que somam 25 mil anos. No sítio Cachoeirinha, o Paranoá revela vestígios de gente há 11 mil anos atrás. Durante a construção da capital, povos como os Funiô foram braço e alma no canteiro de obras, fincando suas raízes para sempre. Hoje, a luta continua no Santuário dos Pajés e no acampamento Terra Livre,
que reúne milhares de parentes em busca de direito e de demarcação. A presença dos povos originais é o alicerce silencioso que sustenta a estrutura daqui. Este episódio honra quem veio antes. É um mergulho no que a história oficial não cala. E talvez seja aí que esteja uma das perguntas mais importantes deste episódio. O que acontece quando uma cidade moderna é construída sobre um território ancestral, mas esquece de escutar as vozes que já estavam aqui? A resposta está na oralidade, no toque e na postura de quem não se curva. Preparem o ouvido e o coração, pois a história de Brasília vai ser contada como nunca foi antes. Hoje, a nossa escuta passa por 3 presenças fundamentais. Tata Gunzala, liderança afro-tradicional, que nos ajuda a compreender por que um terreiro também é território, natureza e sagrado. Ele está usando roupa colorida e estampada, com grafismos em tons de marrom, bege e preto, além de um adorno na cabeça. Saudações tradicionais a todas as pessoas que nos ouvem. Sou Tata Gunzetala, sou liderança afro-tradicional do território Tumbaim, Zona Zambes no Saara, que fica em Águas Lindas de Goiás, em torno do Distrito Federal. Sou da tradição que a gente classifica no Brasil como Angola-Congo. Sou da família Tumbas no Saara, que é uma família centenária sediada na ladeira da Vila América, em Engenho Velho, Salvador. Tenho minha mais velha como Nengo Amesuegi, nossa matriarca, que é a mãe que está sentada na cadeira ancestral da nossa família. Como liderança afro, tenho 30 anos de iniciado nas tradições afro. Eu vou completar 30 anos agora, em 2027, não tenho ainda, mas vou completar. E tenho 20 anos de liderança, de consagração como Tata, que significa pai em Quimbundo. Né? Quimbundo e Kikongo é uma palavra que significa pai, a gente usa Tata, e Gunzetala é o nome que eu recebi, o nome afro, que me traz de volta a identidade afro, né, que é roubada da escravização, e quando a gente é iniciado nos candomblés Angola-Congo, a gente recebe chama de Digina, que significa nome em Quimbundo. Marcondes Tapuia, liderança indígena, que nos lembra que Brasília nunca foi um espaço vazio e que talvez não seja o indígena que esteja num contexto urbano, mas a cidade que está em contexto de terra indígena. Está usando um cocar de penas amarelas, camiseta bege com grafismos, pulseira e calça jeans clara. Então, meu nome é Marcondes, eu sou Marcondes Tapuia, eu sou indígena, eu descendo dos Tapuias, da região de Riacho de Santana, na Bahia, e descendo também dos Chacriabás, aqui do Planalto Central, conhecido como Chacriabá do Sul. Vivo no Distrito Federal desde meu nascimento, minha mãe já vivia antes e minha avó também já vivia, e assim sucessivamente as gerações anteriores, né? Então, eu estou hoje como cacique de um território de retomada. Nós estamos com uma reserva no Paranoá, reivindicando como terra indígena. Então, nós estamos ali, a aldeia Arraim Aã, que significa mãe terra na língua do meu avô. Então, a gente está ali reivindicando esse território. Primeiro pela falta de reconhecimento, ou pela falta de que o governo do Distrito Federal, o governo federal e o governo do Distrito Federal deixou a desejar. Então, por conta dessa omissão, nós estamos ali buscando, reivindicando o nosso direito, que é ancestral. E Renata Nogueira, antropóloga, professora e mulher de terreiro, que nos ajuda a pensar como a escola, a memória e o patrimônio podem combater ou reproduzir apagamentos. Ela está usando vestido bege, óculos e sandálias. Eu sou Renata Nogueira da Silva, e aí eu vou me apresentar a partir dos 2 lugares que eu atuo hoje, né? Eu sou formadora de professores e professoras da Secretaria de Educação,
Atualmente eu trabalho na EAP, né, que é a escola que trabalha com a formação de professores e professoras. Trabalho na área de educação para as relações étnico-raciais. Eu sou antropóloga, participo de um grupo de estudos na UNB, Laboratório de Estudos em Economias e Globalizações. Mas eu também sou uma mulher de terreiro, né? Eu sou EQED, de Oiá. Sou de uma casa do interior de Minas, né? E aproveito para saudar o Tata, sua bênção, saudar meu pai, Renato de Oiá. Minha casa é Oiá, Ubá, Acará, Axé, Ogodô, vinculada à Casa Oxumaré, uma casa centenária também de Salvador. Na escola, muitas vezes a natureza aparece como conteúdo. Bioma, vegetação, clima, relevo, biodiversidade. Mas para muitos povos e comunidades tradicionais, a natureza não é um assunto distante. Ela é presença, é relação, é casa, é caminho, é força viva. A gente está na área de Cerrado, né? Quando eu cheguei há 20 anos atrás, lá que eu comprei o território há 21 anos, era uma terra totalmente degradada. E a gente conseguiu, nós temos um córrego no fundo, chama Córrego dos Camargos, que nasce e morre em Águas Lindas, porque ele nasce em Águas Lindas e deságua no Rio dos Macacos, que é o limite com outro município, com o município de Cocalzinho. E todo ano era feita queimada, porque a ideia de quem, assim, né, acho que é pasto, e nem cuida do pasto. Queima, toca fogo, o pasto que rebrote, e a gente conseguia, da casa onde a gente é hoje, no nosso território, da casa base, a gente via o rio, o córrego lá embaixo, porque ficava totalmente degradado quando passava o fogo. A gente começou não só a reflorestar, porque reflorestar a gente fez também com outras árvores exóticas, porque isso é reflorestamento, quando se bota a árvore, mas não necessariamente se recupera o ambiente, né? O bioma. Mas nós recuperamos também o bioma com as árvores do cerrado. Com isso a gente recupera muitas espécies de pássaro, de animais, animais mesmo do cerrado, até onças, a gente ainda tem alguns registros, porque sobe pelo córrego. E a gente hoje vê, quando a gente puxa hoje tem um satélite, né? A gente vai vendo ao longo do tempo, a linha do tempo e 21 anos do nosso território como é hoje. Totalmente arborizado, as nascentes querendo rebrotar e, ao mesmo tempo, sofrendo o impacto do córrego, que continua, as cabeceiras sendo permeabilizadas com construções, com condomínios, e aí as nascentes ficam menores e as enxurradas maiores, porque aí quando a água vem, ela vem como enxurrada e derruba as barreiras do córrego, cria assoreamento. E tudo isso, para nós, faz parte da vivência. Não é necessariamente ligado, a gente não se vê como a natureza. Nós somos parte dela. Nós nos compomos essa natureza. Nós somos só mais um dos animais que compõem a natureza para nós. E isso é muito importante para os territórios afros em geral, ter o seu próprio território preservado com garantia civil, com garantia jurídica, com garantia de segurança, de não ser invadido, de o território não ser queimado. Isso é muito importante para nós. A ancestralidade aqui é força motriz, um ebó de resistência que orienta cada passo dado no presente. Ela se escreve no suor do trabalho, no toque do atabaque e na dança sagrada. E essa visão também aparece na fala de Marcondes Tapuia, quando é perguntado se o cerrado é natureza ou é sagrado. O cerrado, para nós, os indígenas serratenses, ele é os dois ao mesmo tempo, porque ele é natureza quando a gente retira da terra para fazer os nossos adobos ou fazer as nossas casas de enchimento. Ele é para nós natureza quando fornece para nós o fruto da terra para comer ou até mesmo a palha do buriti para tecer, para que a gente possa fazer as nossas imbiras para tecer. Então, com o cerrado, a gente faz as nossas casas, a gente faz o nosso modo de vida. Mas o cerrado também é para nós extremamente sagrado. Então, para todo o povo indígena, e para nós não é diferente, a natureza ela é espiritual.
Então, a nossa relação, a nossa conectividade com o Cerrado é espiritual. E sabemos que hoje, onde nós estamos, onde se encontra a aldeia Rainha Aã, ela está na ponta da flecha do mapa de Brasília. E nós estamos também dentro de uma reserva de biosfera que é a única de cerrado do Brasil. Então, o Brasil tem 7 reservas de biosfera e o Cerrado é uma delas. E nós estamos aqui na pontinha dessa reserva. Então, com todo o sagrado que esse cerrado tem, desde as plantas, né, que são ali... assim, as árvores de forma geral, aí vem todo o restante da natureza, as nascentes, etc. Então, a nossa relação ela é muito além apenas do que natureza, fica aí no fio como se diz? No fio da espada entre natureza e sagrado. Na fala de Marcondes, o Cerrado é o lugar de onde se tira a palha do buriti, a terra para construir, o fruto para comer, mas também é o lugar da espiritualidade, da conexão, da força que sustenta a vida. E talvez uma das grandes violências da modernidade seja justamente tentar separar essas coisas, separar natureza de cultura, separar corpo de território, separar escola de comunidade, separar o cerrado da vida de quem vive nele. E eu aprendi em campo, e com as pessoas que eu convivi nas minhas pesquisas e com as professoras e professores, que essa separação é justamente o problema, né? Porque como Tata falou e como o meu amigo Marcondes falou, é como se fosse separado, mas não é, né? Então, porque o sagrado e o que é sagrado depende de quem responde, né? E depende de para quem se responde, né? Então, o sagrado ele não é fixo, ele é relacional. O rio pode ser sagrado, uma árvore pode ser sagrada, um alimento pode ser sagrado. Isso vai depender do contexto, né? Depende de quem habita aquele território, de qual relação essa comunidade construiu com aquele ser ao longo do tempo, né? E de que memória está inscrita ali. Então, para dar um exemplo, a pipoca. Né? A pipoca é um alimento que nós podemos comer assistindo um filme, que nós podemos comer com os nossos amigos e amigas. Né? Tá no nosso cotidiano. Mas quando esse alimento é rezado, quando esse alimento se torna uma oferenda, por exemplo, dentro de um terreiro, ele se torna sagrado. Não porque mudou quimicamente, mas mudou a relação que se estabeleceu com aquele alimento, né? E ali tem toda uma cosmopercepção que envolve aquele alimento. Uma cosmopercepção que vai passar pelo cuidado, né? De quem vai fazer aquela pipoca, o que é que vai ser rezado, o que é que vai ser cantado, né? E o vínculo com aqueles que vieram antes, né? Então, é exatamente isso que as comunidades, seja de terreiro, seja os quilombos, ou seja, as comunidades indígenas que eu venho trabalhando ao longo dos últimos anos, me ajudam a pensar o Cerrado, né? Então, o Cerrado ele é um espaço vivido. Ele é construído pelas relações, né? E aqui a gente pode trazer o Milton Santos, né? E esse território, ele também é memória, né? A memória daqueles que habitam aquele lugar, que dão sentido para aquele lugar. Então, o sagrado está inscrito nessa materialidade. Na coleta, por exemplo, do piqui, na coleta da manga, na coleta, enfim, das frutas, né, que são características desse lugar, da forma como se relaciona com as águas. E isso tudo é um saber que é passado de forma geracional, né? E aí podemos lembrar o Ayrton Krenak, né, quando ele vai dizer que a Terra é um organismo vivo e nós somos partes dela. Nós não somos donos dela, né? Nós somos parte. E quando você entende isso, o Cerrado deixa de ser um conjunto de espécies, né? E ele passa a ser um tecido de relações entre pessoas, entre plantas, entre águas, entre memórias, né? Então, separar a natureza do sagrado é uma operação que vai contribuir para que essa terra, que é o Cerrado, se torne uma mercadoria. Essa separação ela está diretamente relacionada com
esse processo de tornar essas terras uma mercadoria, né? E se a gente pensar os que nos antecederam, né, tanto os povos indígenas quanto as culturas e religiosidades de matriz africana e afro-brasileira não faziam essa separação. Um tecido de relações. Essa fala é importante, porque tecido é aquilo que se forma por entrelaçamento. Um fio sozinho não faz tecido. Uma árvore sozinha não explica o cerrado. Uma nascente sozinha não explica o território. Um corpo sozinho não explica a memória. Tudo se costura. As pessoas, as plantas, as águas, os animais, os mais velhos, os cantos, as rezas, as histórias, as formas de cuidar. E quando essa relação é rompida, não é apenas o meio ambiente que sofre. Sofre também o sagrado, sofre a comunidade, sofre a possibilidade de continuidade. Os territórios afro-tradicionais, que a gente chama de território tradicional, dos povos tradicionais de matriz africana, comumente chamado de terreiro, a primeira percepção é de pertencimento ancestral. Isso para poder dar a primeira identidade, né? Por isso que a gente vai, por isso que ela faz a linhagem dela, eu faço a minha, de acordo com o tronco ancestral que a gente pertence a partir dos povos que foram traficados para cá. Cada povo vai ter seu próprio jeito de lidar com as energias, com a presença, com a ancestralidade, com o que é sagrado, com o que é convivência, com o território. Nós, na nossa família, mantemos o Kimbundu e o Kikongo, particularmente como línguas rituais e litúrgicas. Nessa linguagem vai incluir todo a dimensão transcendente, simbólica da vivência, e na nossa vivência com a natureza vai entrar também isso, o jeito que nós falamos, com o nome que nós chamamos de determinada folha, o nome que nós chamamos de determinada árvore. E aí nós temos o que nós chamamos também, geralmente em nossas casas, eu estava até conversando com a Eked, né, que eu conheço a bênção, não sabia que naquele momento que ela era uma autoridade tradicional também. E quando a gente... Primeiro, a maioria dos nossos territórios fica ou em... o que a gente chama vai sendo expulso, né, da chamada civilização ou urbanização, porque nós somos civilizações também, né? Então a gente está em área rural, a maioria dos nossos, e a urbanização vai chegando e vai nos engolindo e vai tentando nos expulsar. Isso a gente vê na Casa Branca, na Xaxumari, no Terreiro Tumbajunsara, que são vizinhos e que eram uma região enorme que eles arrendavam de fazenda, e hoje o Engenho Velho cresceu, são bairros ali que engoliram esses territórios, que praticamente são urbanos. Acontece também, independente de onde nós estejamos, ninguém vive sem água, ninguém vive sem comida, ninguém vive sem uma folha, ninguém vive sem os elementos minerais, vegetais, animais, que são necessários para a formação do rito. Então, é um terreiro urbano, é um território urbano, que nós temos muitos hoje também, né? Bem ali todo asfaltado, sem espaço para uma árvore. Mas de algum lugar, essa folha tem que vir. De algum lugar, aquele alimento ritualístico tem que vir. De algum lugar, a água tem que vir. Para os banhos rituais, para o uso da casa, para o preparo dos alimentos, para macerar as folhas, para fazer as quijadas, os banhos. Independente de nós estejamos, nós precisamos dessa natureza. Mesmo que não seja o meu quintal, porque não me é mais permitido, ele me foi roubado, né? Mesmo que não seja mais o meu quintal, mas eu preciso que essa terra seja preservada, não seja envenenada. Eu preciso colher uma erva que não seja envenenada. Eu preciso colher uma água que não tenha agrotóxico para fazer meu alimento, meu banho. Então, independente de nós estejamos, nós vamos precisar de algum lugar. Esta água precisa estar limpa, essa folha precisa estar pura, essa terra precisa estar pura para ser utilizada ritualisticamente. Muitos terreiros, aldeias e comunidades tradicionais foram empurrados para longe, cercados pela urbanização,
pressionados pela especulação imobiliária, atacados pelo racismo religioso, deslocados para regiões onde o território é mais vulnerável, onde a terra é mais barata, onde o Estado chega menos. E quando a natureza é atacada, o sagrado também é. Tatá conta que esse ataque não é uma abstração. Ele já viu isso de perto. A nossa casa mesmo já foi invadida pelo Estado, né? Naquela famosa busca ao Lázaro. 30 homens armados de fuzil pularam o muro e nos renderam. Tivemos que abrir todos os espaços que são reservados às pessoas iniciadas, que foram violados pelo Estado. Numa situação que não tinha nada que nos ligasse, nada que justificasse, nada que fizesse uma referência a nós, mas sob essa perspectiva de que as casas precisariam ser desmoralizadas, nós fomos uma das casas. E como nós somos uma casa articulada, fomos a última. Porque em 1 hora, 2 horas depois, a imprensa estava na nossa porta, tinha saído e parou as perseguições. Então, assim, e de ter nossos territórios queimados, nossas árvores queimadas, jogado sal nas nossas portas, isso é muito comum, porque a ideia é tão grave que associa o negativo que as pessoas acreditam aos elementos que nos pertencem. Então, a árvore, se ela for sagrada para nós, para as pessoas que não conhecem, são intolerantes, são criminosos, associam essa árvore ao mal, ao demônio, quando ela é só uma simples árvore. Se ele não quiser acreditá-la como sagrada, está tudo bem. Nós queremos esse mundo diverso, que cada um acredite no que quiser, no que der conta, ou não acredite em nada, e não seja molestado por isso. Então, o fato de eu reconhecer uma árvore sagrada e aí ela passar a ser representação do mal, do negativo, ou de um demônio criado de acordo com outras tradições, isso sim é um ataque direto às nossas identidades e aos nossos territórios. O racismo ambiental e a intolerância religiosa são ferramentas de apagamento, pois sabem que um corpo com raiz é difícil de derrubar. Este trabalho foca na presença preta e dos povos originais como pilares de um território que não se esquece. E Marcondes amplia essa leitura. Essas invasões já aconteceram conosco há 300 anos atrás, há 500 anos atrás. Então, essa demonização que ele cita agora, nós também sofremos quando a Igreja Católica começou ali, porque o indígena, primeiro que a gente não se juntava em aldeia. Esses aldeamentos foi algo criado pela própria igreja, entendeu? Então, a gente não... A minha família é mais de origem de viver pequenos grupos em grutas, em pequenos locais, pequenos grupos familiares, uns próximos dos outros, mas não em aldeia propriamente dita. Então, a configuração hoje que a gente conhece como aldeamento, isso foi uma forma de aprisionar aqueles indígenas que restavam após as matanças. Então, eles chegavam ali, pegavam um local, um território, no caso Brasília, já que nós estamos falando, e eu até fico impressionado pelo seguinte, porque eu estou aqui ao lado de professores e o tema é da escola na rua, não é isso? Eu tive recentemente no Conselho de Justiça, há umas 2, 3 semanas atrás, aproximadamente, e nós estivemos justamente falando sobre isso, de que a justiça precisa se alfabetizar quanto à questão indígena. E eu diria isso mesmo para as próprias escolas, para a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Os professores do Distrito Federal precisam começar a se alfabetizar na questão da história indígena, porque a história contada até o momento é pela narrativa do opressor. A gente que foi subjugado e não tivemos a nossa oportunidade, agora, nesses momentos, é que a gente está começando a ter os espaços de fala para também contar a nossa história, o que foi vivido pelos nossos ancestrais. Então, tudo isso que se cita ali, a gente já sofreu tudo isso. Quando a gente tinha as nossas formas de adoração, quando a gente tinha tudo aquilo ali, e os nossos encantados, a Igreja Católica viu isso tudo como uma forma diferente do que eles pregavam e falavam. Então, o que se fazia? Pega esse pessoal aí, tudo que está tudo muito longe do sagrado, na concepção deles, né? E vamos eliminar. Então, foi isso que aconteceu, e a ganância pela terra e por tudo isso, então, envolveu a gente nesse processo todo. Então, há quem se fale em território, como o Tata falou, de que a civilização vem chegando cada vez mais ali e vai empurrando o território. Na verdade, nós não fomos nem tanto empurrados, nós fomos eliminados
eliminados, na grande maioria, para que o território ficasse vazio, para que eles pudessem tomar posse. Então, há quem ainda fale hoje, e a questão dos indígenas urbanos, ou o indígena em contexto urbano? Eu sou contra essa narrativa, porque eu não enxergo o indígena em contexto urbano. Eu enxergo a cidade, eu enxergo a periferia em contexto de terras indígenas. Então, por quê? Porque foram eles que adentraram o nosso espaço. Então, para a gente, eu enxergo muito, porque essa nossa relação, ela vem de aproximadamente quase 500 anos, quando o indígena primeiro foi escravizado, depois começaram a trazer escravos de outras localidades, e a gente começou a ter essa relação entre pessoas escravizadas ali. E hoje toda essa como é que se diz? Espiritualidade, ela é um pouco fundida com a espiritualidade do indígena, propriamente dito. Porque para nós tudo tem espírito. O fogo tem espírito, o ar tem espírito, a água tem espírito, porque o espírito é essa força que movimenta a gente. Então, o espírito, inclusive o espírito humano, é essa força que movimenta. Isso é o que gera energia, isso é o que gera vida. Se você pega uma árvore é extremamente condutora de energia. Então, nós somos pura energia. Há quem diga que a gente tem 50% água, mas nós somos 99% energia. Então, assim, a gente é pura energia. Então, isso tudo que se movimenta para nós é o espírito, né? Então, essa relação da natureza, como ele falou, a gente enxerga tudo isso e acho que ele foi bem feliz quando diz que sem o território não há espiritualidade, sem o território não há indígena, sem o território não há religiões afro, né? Então, assim, porque o território começa tudo por aí, a partir do território. É aí que a gente realmente se identifica com aquele espaço e começa a produzir as nossas falas, os nossos cantos, os nossos rezos, a nossa cultura e a nossa vivência, a nossa vida. A cidade em contexto de terra indígena. A periferia em contexto de terra indígena. Essa virada muda o mapa, porque de repente Brasília deixa de ser apenas capital planejada e passa a ser território sobreposto, território construído sobre memórias anteriores, sobre presenças que foram silenciadas, sobre histórias que continuam disputando reconhecimento. E se existe uma ponte entre essas experiências, entre o terreiro atacado, a terra indígena invadida, a escola que não ensina e o cerrado que segue sendo destruído, essa ponte passa pela memória, pelo reconhecimento e pela coragem de aprender com outros modos de existir. É impressionante como que a gente percebe o diálogo dessas epistemologias indígenas e africanas e afro-brasileiras e que, ao longo da história, foram colocadas de forma separada, né? E eu penso que se a gente coloca em diálogo, né, tanto a perspectiva do bem-viver indígena, quanto a perspectiva que nós poderíamos falar do Ubuntu na filosofia africana e afro-brasileira, ou também, se a gente pegar, por exemplo, uma filósofa que vem trabalhando com o povo banto, né, que é a Asa Nigeri, ela vai dizer que todos nós somos um sol vivo, né? E para que esse sol brilhe, ele precisa do outro, né? Esse sol, ele só vai brilhar se ele tiver o outro para acender esse sol, né? Então, eu acredito que nós precisamos aprender, né, com os nossos antepassados, né, honrando esses conhecimentos que nós herdamos dos povos originários e herdamos também dos povos africanos, né, reconhecer a trajetória que nos antecede. Acho que é muito importante para a preservação. E isso significa levar para a escola esse conhecimento, que muitas das vezes é marginalizado, esse conhecimento que muitas das vezes não se torna algo didático, é considerado um apêndice do saber, né? Como se não fosse importante trabalhar com essas cosmopercepções que na verdade nos civilizaram, né? Então, assim, se nós pensarmos como que nós nos constituímos enquanto
povo, nós nos reunimos em torno, nós fazemos roda, nós contamos história dos mais velhos, nós comemos juntos, né? Nós cantamos, nós dançamos. E de onde que vem, né? Todo esse conhecimento. Então, eu acredito que trazer, pensando no lugar que eu ocupo, né? Trazer para dentro da escola os saberes tradicionais dos povos indígenas e das comunidades afro-brasileiras é uma forma de preservar esse cerrado. Nossa carne é o mapa. Nossa voz é o manifesto de um povo que sempre esteve. Onde tentam colocar silêncio, nós colocamos o nosso grito e a nossa verdade. Toda sociedade tem uma forma de explicar o começo. De onde veio o mundo? De onde veio a vida? De onde vieram os rios, as árvores, os bichos, as pessoas, o fogo, o vento, o alimento? Algumas histórias foram escritas em livros. Outras foram guardadas em cantos. Outras atravessaram gerações pela oralidade, na voz dos mais velhos, na roda, no terreiro, na aldeia, no corpo, na memória. A escola, muitas vezes, ensinou uma história única sobre a criação do mundo. Mas existem muitas formas de narrar o começo. E cada forma de narrar o começo também ensina um jeito de viver o presente. Porque a forma como um povo explica a origem da vida também revela como esse povo entende a terra, a água, o corpo, os ancestrais e o sagrado. A gente concebe Zambi Umpungo, ou Suco Calunga, Zambi Caritanga, como os nomes da consciência que erroneamente se traduz ocidentalmente como Deus. Zambi não é Deus pessoa, sentado no trono como um superego, para ser agradado, e no dia que você desagradá-lo, ele lhe pune. No nosso conceito, não. Zambi é a pura consciência. É a consciência que estava na origem, antes de que existisse tudo, já continha tudo. E esse movimento dessa consciência que começa a se expandir e começa a criar as relatividades, o universo, que a gente chama de universo. Essa expansão é a partir da consciência. O universo se expande, e aí, né, nessa infinitude que é, e chega a ponto de criar um planeta. Já vai começando parindo as individualidades, né? A matéria, até chegar ao ponto do que a gente chama de matéria, essa manifestação mais densa. E aí cria um sistema na nossa galáxia, cria um sistema ao redor do que a gente chama de estrela, uma tetêmbua. E nessa estrela se agregam vários elementos e formamos o que a gente chama de Terra. Então, a Terra é formada a partir da expansão da consciência de Zambi. Quando essa Terra se forma, ferve, congela, cria essa bolha gasosa para poder possibilitar a vida, porque se não tiver essa bolha gasosa, o mesmo sol que dá vida é o mesmo que mata, se não tiver essa bolha gasosa, que são os gases até chegar ao oxigênio que a gente respira. E aí Zambi Umpungo cria, depois de todas as manifestações, tem várias histórias. Eu vou contar uma e durante o tempo, se der, a gente fala mais de alguma. Zambi cria o ser humano, né, a partir da argila, e sopra o seu sopro e dá vida. Com o tempo, a humanidade começa a se reproduzir, aumentar, e começam a aparecer os sofrimentos, as dores, as disputas, a guerra, os problemas sociais, os problemas... E aí eles vão consultar Incuco, que é o grande sábio, que vai consultar o cesto de adivinhação, né, o Ingombo. E aí o grande sábio Incuco Alunga fala assim, olha, no raiar do dia, quando o galo cantar, vocês vão e atravessem o rio. Vocês vão para o rio, tomem um banho e atravessem o rio. Avisa para todo mundo, cada um por si. Eles chegam e avisam para o povo. No outro dia o galo canta, alguns escutam, dizem assim, está tão cansado, depois não vou. Outros estão tão sonolentos que não ouviram. E Pemba e Ndele escutam,
cantar do galo e obedecem e vão para a beira do rio, tomam seu banho, atravessam. Do outro lado, eles se tornam translúcidos e passam a ser um tipo de intermediário, cria essa ideia de ancestralidade. Então, essas ancestralidades divinizadas que a gente cultua é como se fossem consciências que conscientemente atravessaram o rio, tomaram esse banho e se propuseram a mudar o rumo que a humanidade tinha criada para si. Esse é um dos mitos de criação que a gente encontra registrados também em livros e que a gente ouve, né, nas nossas histórias, e se der tempo eu falo mais de algum. O que tudo isso diz? Que tudo perpassa por Zambi. Tudo tem uma mesma origem, que é consciência, não é um Deus pessoa, né? E todas as coisas são perpassadas por Zambi. Daí que a ideia de sagrado, que quando a gente fala sagrado, e eu vejo na fala do parente Marcondes, que o sagrado não é um modelo ocidental. Porque o modelo ocidental sagrado já vem da etimologia da palavra separado. É algo que está de fora para você adorar. Para nós, a gente usa essa palavra sagrado porque a língua termina sendo limitativa, né? Mas para nós não. O sagrado nos compõe. E a gente está tudo junto nessa consciência de Zambi. Não estamos separados do sagrado. Percebe como essa narrativa muda a forma de olhar para o território? Se tudo nasce de uma mesma consciência, a árvore não é só árvore. A água não é só recurso. A terra não é só propriedade. O corpo não é só matéria. Tudo está relacionado. Tudo participa do sagrado. Depois de Tata, a palavra vai para Marcondes Tapuia. E na fala dele aparece outra chave fundamental. Para os povos indígenas, a relação com o sagrado não precisou ser refeita, porque ela nunca foi rompida. Para nós, existe sim um grande espírito, né? E a gente o chama de Waptoquá. E esse espírito, ele quem movimenta tudo em torno dele para que se possa gerar, a partir da natureza, toda forma de vida. Então é dessa forma que a gente acredita que aconteceu e que as coisas vão se criando e que ainda continuam sendo criadas no presente momento. Então, ou seja, novas formas de vida estão surgindo a cada momento e é assim que a gente vê, dessa forma, esse nosso grande espírito, né? esse Waptoquá, que é o criador de tudo e que nos deu o fôlego de vida e que nos dá a vida, e é a ele que nós somos conectados hoje, né? Eu não sei se as religiões todas acreditam a mais ou menos parecido, né? Eu vejo que o cristianismo não diverge muito. Em alguns momentos, quando a igreja chegou aqui, eles até acharam muito surpreendente, porque eles vêm com a história do Cristo e nós também tínhamos, os Tapuia também tinha essa história de que o filho mais novo havia vindo e aí o filho mais velho veio, de Waptoquá também veio para resgatar o outro. Enfim, tem tudo isso, né, que é essa consciência espírito que passa a todos nós. Então eu acredito mais ou menos dessa forma. Apesar de nós indígenas não termos uma religião propriamente dita, né? Ou seja, eu até gosto, assim, porque toda religião, ela vem dos ismos. O que é o ismo? É o finalzinho ali da palavra. Então, vem o cristianismo, vem o budismo, o kardecismo, e assim sucessivamente. Então, esses ismos todos, eles estão vinculados diretamente com a religião. Esse religare, que tenta religar o homem à divindade. Quando eu penso dessa forma, eu enxergo que em algum momento foi rompido entre essas crenças e entre esses povos, essa relação com o seu sagrado, com o grande espírito. E nós, indígenas, não temos religião porque a gente nunca precisou se religar, porque essa nossa relação nunca foi rompida. Essa frase abre um caminho importante. Não precisar se religar, porque a relação nunca foi rompida. Na palavra religião, muita gente costuma ouvir a ideia de religar o ser humano ao sagrado. Mas Marcondes lembra que existem povos para quem essa separação não é o ponto de partida. A terra, o espírito, a água, o corpo e a comunidade continuam conectados. Mas existe uma pergunta que atravessa tudo isso. Se essas histórias explicam o mundo,
Se esses saberes ensinam cuidado, se essas tradições continuam vivas, por que a escola ainda mostra povos originários como se estivessem presos em uma imagem antiga, congelada, distante da cidade, distante da universidade, distante da periferia? Faz parte do processo de apagamento histórico que a gente sofreu. Inclusive aqui no Distrito Federal, a gente sofreu esse apagamento e quando isso aconteceu, a igreja ali na época vinha impondo o cristianismo, tentando como é que se diz? Implicar a religião, já que nós não temos religião, querendo nos implicar uma certa religião. Isso tudo foi acontecendo, então tudo que a gente tinha, eles iam endemonizando ali. E aí a gente foi tomando essa característica meia mística, eles foram folclorizando a gente, né? Mas eu estou aqui hoje para dizer que eu não sou nenhum folclório, não. A gente é pessoa comum, a gente trabalha, a gente vive, a gente respeita a natureza, porque a gente sabe que se a gente, que da forma que, principalmente hoje, que as pessoas estão fazendo, que a humanidade tem feito, vai se tornar irreversível a questão com a relação homem-natureza, né? Então, a gente tem essa preocupação muito grande, porque a natureza, para nós, ela é sagrada, sim, né? Então, eu acredito que essa visão hoje do jovem, de às vezes nos ver na rua e pergunta se a gente é brasileiro ou qualquer coisa desse tipo, é por falta realmente de conhecimento, porque por conta dessa invisibilidade que as autoridades, que o governo, que as escolas fizeram ao longo desse tempo. Então, a gente precisa reverter tudo isso, precisa recontar essas outras narrativas todas para que a gente pare de ser meio mítico e passe a ser tratado como pessoa comum, como cidadão. Eu não sou nenhum folclore. Essa frase precisa ser escutada com atenção, porque transformar um povo em folclore também é uma forma de apagamento. É tirar dele o presente, é negar sua voz política, é negar sua presença na cidade, é negar que ele estuda, trabalha, reivindica, pesquisa, cria, ocupa a universidade, ocupa território, ocupa a palavra. Quando a escola ensina apenas o indígena do passado, ela ajuda a esconder o indígena que está vivo no presente. E quando ela trata os saberes ancestrais como curiosidade, ela deixa de reconhecer esses saberes como conhecimento. A aproximação, eu acho que se relaciona com essa vivência do mundo de forma integral e não fragmentada, né? Então, nós fragmentamos o mundo, né? E eu penso que a escola faz isso muito bem, né? Quando ela divide o conhecimento em várias caixinhas: português, matemática, história, geografia, e é como se não tivesse diálogo. E o mundo não é pensado assim. As raízes profundas do Cerrado também são raízes de encontro, mas não um encontro romântico. Um encontro atravessado por violência, escravização, expulsão, apagamento, sobrevivência e reconstrução. Povos africanos foram arrancados de seus territórios. Povos indígenas foram expulsos dos seus. E neste país, marcado pela dor da colonização, muitas formas de resistência nasceram justamente do encontro entre aqueles que tentaram apagar. Toda história que fala de memória também precisa falar de apagamento. Toda história que fala de território precisa falar de disputa. E toda história que fala do sagrado precisa perguntar: por que, se o Cerrado é sagrado, por que ele continua sendo destruído? Nossos povos tradicionais, seja dos candomblés, das umbandas, da Jurema, do catimbó, do Xangô, da Casa das Minas, do terecô, né, do jaré, que são várias tradições afros referenciadas e que conversa também com as identidades dos nossos povos originários do Brasil. Nós temos um conceito.
E para nós, aquela ideia, o sagrado não está separado, nós compomos eles, não está. Então, em tese, se nós fôssemos o conceito de sociedade dominante, se nós fôssemos nós que tivéssemos organizado essa sociedade, provavelmente o Cerrado não seria hoje o bioma mais destruído e mais ameaçado do Brasil, do território do Brasil, que é o Cerrado e a Caatinga. Né? Provavelmente não seria. E como que faria com tanta gente que vai? A gente daria um jeito, encontraria um jeito, porque a gente entenderia que a gente também faz parte do Cerrado. Aquele animal que compõe o Cerrado, ele não precisa ser destruído, ele faz parte de mim também. Ele precisa conviver comigo, porque ele também está dentro desse sagrado, sempre entre aspas, né? Porque a gente fala sagrado na nossa perspectiva. Como a sociedade que nos domina, que nos predomina, tem uma outra lógica, é uma lógica de consumo, é uma lógica de mercado, é uma lógica do capital. E todo esse capital, todo esse mercado e todo esse consumo vai precisar o quê? De território. E esse território não passa a ser nada mais, nada menos do que só produção de capital. Então, o Cerrado se transforma em monocultura, não interessa quem vai morrer de fome, quantas nascentes vão ser destruídas ou envenenadas, não interessa quantas espécies vão ser extintas, seja de árvore, de animais, não interessa. O importante é produzir mais soja, é produzir mais milho, é produzir tudo para um mercado internacional. E muitas vezes, na maioria das vezes, essas monoculturas de grão não é nem para alimentação. Não está nem porque se tudo isso, nós não teríamos milhões de pessoas passando fome. Então, é uma lógica de mercado que nós continuamos sendo vítimas, estamos inseridos nela. Termina que, de alguma forma, a gente também contribui, porque a gente também consome esses bens, a gente também, de alguma forma, mas porque a lógica é a lógica dominante. Se o Cerrado continua sendo destruído, é porque a lógica dominante não é a lógica afro, que é o território, nos pertence biomiticamente, não é só físico. A gente faz parte biomiticamente do Cerrado e de todo o território da terra, como para os nossos parentes indígenas e os povos que se referenciam nas ideias ancestrais, não necessariamente em religiões ou mercado. A lógica dominante. Essa expressão é importante, porque a destruição do Cerrado não acontece só porque alguém derrubou uma árvore. Ela acontece quando uma forma de pensar o mundo se impõe sobre outras. Uma forma que transforma terra em mercadoria, água em insumo, folha em mato, bicho em obstáculo, comunidade em atraso e território em área disponível. Quando Tata fala da monocultura, ele não está falando apenas de agricultura. Está falando também de uma monocultura do pensamento, um jeito único de medir valor, um jeito único de decidir o que importa, um jeito único de dizer quem pode ficar e quem deve sair. Marcondes Tapuia amplia o conflito. No Brasil, ou seja, esse modo de organização ocidental, infelizmente, foi dividindo tudo ali em pedaços separados, em territórios. Para o indígena não existia fronteira, não existia Brasília ou Bahia. Era tudo o nosso planalto, o nosso território aqui. Não foi a gente que inventou muro, muito menos cerca. Então, para a gente não existe essa divisão. Mas eles gostam muito de dividir. E quando dividem isso, ficam ali de um lado aquelas pessoas que focam no plantio, nas grandes fazendas de plantios de sementes, no caso Tata já falou sobre isso, e em alguns pontos ficam a gente indígena nos nossos territórios. Mas os estudos apontam que de todos, quem realmente tem conservado em todos esses anos o território são as nações indígenas, são os povos indígenas. Então, isso é preservar para a gente, isso não se separa da nossa fala, do nosso modo de viver, do nosso modo de pensar, porque isso é o que somos. É como a amiga do lado acabou de falar, na visão da Potira, realmente a gente tem que levar o território para onde a gente vai. Se eu estou no meio do mato, então, assim, a gente é o território. E aí,
quando ele acaba sendo destruído, ele não está sendo destruído dentro das reservas indígenas, entendeu? Não pelas comunidades indígenas, está sendo destruído pelas pessoas que estão predando a mãe natureza para focar lucros imediatos. Então, ou seja, que estão ali destruindo, querendo minerar, querendo plantar, e a gente observa, tem até um ditado que já está aí na boca de todo mundo, que para a reversão do aquecimento global e das mudanças climáticas, a resposta somos nós, os povos indígenas. Por quê? Porque o nosso saber, ele não destrói a natureza. Você observa que, indígena em Brasília, nós temos o registro mais antigo, que é datado de 8.424 anos. Já existia indígena aqui em Brasília, cozinhando, ou seja, fazendo alimento ali na região do Paranoá. No sítio arqueológico Cachoeirinha ficou provado isso. Então, a gente já vivia aqui há mais de 8.000 anos, há quase 9.000 anos, ou mais de 9.000 anos. Mas, quando começou a construção de Brasília, o nosso cerrado ainda estava nativo. A gente não havia destruído esse cerrado ainda. E, nos últimos 60 anos, acabou tudo que se tinha em Brasília, e hoje Brasília está um concreto só. É pelas estradas, é pelos prédios, pelas moradias, etc. Então, a gente observa que quem consegue destruir são as pessoas que não têm nenhuma relação com a natureza, sabe? Não tem essa relação. Então, essas pessoas destroem, e é por isso que estão destruindo. E com falta de sabedoria, porque quando eu tenho ali, um exemplo, uma fazenda de soja que tem 1.000 hectares de soja, ele precisa desmatar ainda para plantar mais soja? É o que eles pensam, mas isso é ruim, porque no mesmo espaço que já foi desmatado até o presente momento, ele se pode ter mais sementes naquele mesmo espaço, desde que ele introduza duas colmeias de abelha dentro de 1 hectare de soja, ele vai ter 20% mais soja, então você vai produzir grãos maiores, etc. Então nem sempre a visão é só de desmatar, de depredar, de destruir. Então é isso que choca e é isso que os povos indígenas se reúnem anualmente aqui no acampamento Terra Livre para poder trazer a nossa cosmovisão, as nossas observações e, mais uma vez, repetir, a resposta somos nós. A resposta somos nós. Essa frase não é só uma afirmação política, é também uma proposta de futuro, porque se os povos que mais preservam são justamente aqueles historicamente expulsos, perseguidos e silenciados, talvez a saída para a crise não esteja em inventar tudo de novo. Talvez esteja em escutar quem nunca rompeu completamente a relação com a terra. Até aqui, a gente falou de mercado, de monocultura, de terra, de território, de destruição ambiental. Mas Renata Nogueira chama a atenção para outro lugar onde essa disputa também acontece: a escola. Tem uma diferença enorme entre um conhecimento que estrutura o currículo, né, e um conhecimento que entra como anexo. E eu vejo que o conhecimento afro-brasileiro e indígena, embora tenha mudado bastante, ele ainda entra como anexo, né? Ele entra como dia festivo, no dia das populações dos povos indígenas, que nós tivemos uma mudança na terminologia o ano passado, né? Que, olha só, povos indígenas que passou a ser povos originários do ano passado para cá. Mas o quanto a gente ainda tem nas escolas se falando de Dia do Índio. E a forma como esse dia é celebrado. Ou, o ano passado também, nós tivemos o dia 20 de novembro considerado feriado nacional, né? O que não era. A gente tinha, em alguns estados, em alguns municípios, um feriado, em alguns lugares, facultativo. Mas o que isso representa, de fato, na forma como esse conhecimento tem sido levado para a escola, né? Então, a história e a cultura indígena, quando aparecem na escola, aparecem como anexo, aparecem como celebração, e não algo que passa o nosso currículo, né? Então, a gente precisa questionar essa perspectiva, né? E aí a gente precisa desafiar a hierarquia dos conhecimentos que são levados para a escola.
né? E aí eu quero citar um colega que pesquisou no Jalapão, o Guilherme Fagundes, né, nos mostra, por exemplo, a partir da sua pesquisa sobre o manejo do fogo no Cerrado, né, ele vai mostrar, por exemplo, como que essa questão do fogo ela é tratada de forma diferente, por exemplo, entre comunidades quilombolas e comunidades indígenas, que o fogo ele tem uma função e não é uma função de destruir, como às vezes a gente vê se colocar fogo para destruir, né? Então, o saber ancestral, ele não é reconhecido como um conhecimento legítimo, né? Ele é tratado como um obstáculo, ele é tratado como folclore, ele é tratado como coisa do passado e não como presente, né? É por isso que é tão difícil pensar, por exemplo, mitologia africana na escola, né? Ela é presente. E ninguém se questiona a mitologia grega. E por que não se questiona a mitologia grega? Porque ela não opera no presente, né? A mitologia africana, ela opera no presente. As mitologias relacionadas aos orixás, aos voduns, aos inquices, elas têm uma operação no presente. Ela faz, por exemplo, com que os nossos estudantes fiquem de preceito. E a escola não está preparada para receber um estudante que acabou de se iniciar num candomblé. Né? O que a escola vem fazendo com essas crianças e com esses adolescentes? Eu escutei, há 2 semanas atrás, uma coisa que me impactou muito. Uma menina que tinha se iniciado no candomblé, 12 anos, e quando ela voltou para a escola, ela falou que ela estava fazendo tratamento de câncer. Era muito mais... para ela, era muito mais afetuoso na escola, ela dizer que ela estava fazendo um tratamento de câncer, porque ela não ia ser estigmatizada. Se ela falasse que tinha sido se iniciado no candomblé, provavelmente ela ia ser demonizada, né? Então, as mitologias africanas e afro-brasileiras, elas chegam e incomodam na escola porque ela opera, ela é presente, né? Ela faz com que as crianças e os adolescentes usem suas guias, né? Da mesma forma que se usa o terço. Mas por que uma pode e a outra não? Quando a história indígena entra só no Dia do Índio, quando a cultura negra entra só no mês de novembro, quando o terreiro entra como curiosidade, quando a reza vira superstição, quando a folha de cura vira crendice, a escola não está sendo neutra. Ela está escolhendo que conhecimentos merecem centralidade e que conhecimentos podem continuar à margem. E é por isso que, depois de atravessar o conflito, a nossa conversa precisa chegar na juventude, na escola, na periferia, porque é ali que muita coisa ainda pode ser recontada. Explicar para um jovem de 15 anos o que é ancestralidade. Primeira coisa, que ancestralidade não é passado, ela é também o passado. O ancestral também está no passado, mas se ele estiver só no passado, ele é um ancestral só histórico. Ancestral é o que nos permeia agora, é o jeito de nos alimentarmos, é o jeito de nós concebermos o mundo, é o jeito de nós nos vestirmos, é o jeito de nós nos organizarmos em comunidade, é o jeito de como o mais velho, a mais velha é visto, é o jeito de como a criança é compreendida naquele grupo familiar, naquele grupo social. Tudo isso é ancestralidade. O jeito que a gente pensa o passado, pensa o presente, pensa o futuro, como a gente se projeta no futuro. Se disser para eles que a ancestralidade é tudo isso, que o ancestral ele não está no passado, ele continua nos compondo, eu sou a representação dos meus ancestrais, e eu sou ancestral das gerações futuras, né? Como ele diz assim, o território está em nós. Nos conceitos afros, a mesma coisa. Em qualquer lugar que eu sou uma referência de conceito de território, de conceito de mundo, de cosmogonias afro-referenciadas nesses povos que eu me baseio. Se eu sou, aquela criança também é. De alguma forma, ela não veio do nada.
ela também tem uma origem, ela também tem uma estrutura familiar, tem origens, no caso do Brasil, com as nossas mestiçagens, né? Ela vai ter ancestralidade, sim, dos nossos povos originários, dos nossos povos indígenas, ancestralidades africanas, ancestralidades europeias. E aí, como cada uma dessas ancestralidades vai contribuir em quem ele é, de quem aquela criança é, quem ela é agora, é onde está o papel da escola, do grupo familiar e das identidades que se realçam nessa estrutura. Renata lembra que a escola ainda falha porque continua organizada por uma matriz eurocentrada. Uma matriz que tende a homogeneizar os estudantes. Como se todo mundo aprendesse do mesmo jeito. Como se todo mundo viesse do mesmo lugar. Como se todo conhecimento importante já estivesse nos livros, nas apostilas e nos currículos oficiais. A escola está falhando tanto porque ela continua atuando numa matriz que é eurocêntrica, né? Então, a noção de escola, a forma como nós pensamos o conhecimento formal, ele ainda é eurocêntrico, né? E a dificuldade que a escola tem de lidar com os corpos, as subjetividades diversas que chegam nesse ambiente, né? Então, quando chega, e agora a gente está recebendo estudantes vindo de outros países, né? E aí pensando nas questões indígenas, né? A gente tem comunidades venezuelanas, a gente tem comunidades bolivianas, né? Que, como o Marcondes falou, quem criou os muros, quem criou as cercas, não foram os indígenas. Então, é um fluxo, né, dessas comunidades que inicialmente não tinha essa separação de Brasil com outros territórios, né? Quando eles chegam, muitos deles não falam nem espanhol, né? Qual a grande dificuldade de trabalhar com essa diversidade? Porque nós tendemos a homogeneizar, a pensar que todo mundo aprende da mesma forma e que todo mundo deve chegar no mesmo lugar, né? E isso é extremamente violento, né? Como que nós poderíamos fazer? Trazendo esse conhecimento para dentro da escola, né? Como que nós poderíamos fazer? Dialogando. Mas aí entra uma questão que eu considero muito importante e que talvez esse seja um grande desafio. Valorizar esse conhecimento significa remunerar esse conhecimento. Porque muitas das vezes, o que a gente leva para a escola? A gente leva a liderança indígena, a gente leva o sacerdote ou a sacerdotisa dos terreiros e muitas das vezes é um dia de trabalho daquela pessoa que ela está perdendo. E como que o Estado vai trabalhar com isso, né? Então, os saberes, né? São os mestres e mestras do saber que, em alguns estados, já são remunerados, mas aqui não, né? Então, eu vejo que a gente tem um grande desafio, trazer para dentro da escola e trazer de uma forma que remunere, né? De uma forma que esse conhecimento seja socializado por aqueles que são os detentores desse conhecimento, mas que também não oneremos esses produtores de conhecimento, né? Quando a gente leva, por exemplo, uma transista para a escola, é um dia de trabalho dela no salão, né? E muitas das vezes essas pessoas vão felizes porque é uma das formas que elas entendem de comunicar, de socializar aquele conhecimento. Mas é uma reflexão que eu tenho feito muito, né? De como remunerar, né? E ao mesmo tempo a gente tem muito que aprender. Quando a gente olha esses jovens, por exemplo, se a gente for falar de ancestralidade, talvez nessa terminologia ele não vai entender. Mas se a gente vai falar de rede de afeto, quando a gente vai falar, por exemplo, o que significa para ele, por exemplo, o hip hop, o que significa para ele a capoeira, o que significa o conhecimento da avó, que pode ser que ele não vai falar como pagelância ou ele não vai falar como saber ancestral, mas ele sabe que aquela erva serve para a gripe. Ele sabe que aquele alimento serve para aquela outra coisa. E talvez o que a escola não tem feito é traduzir esse conhecimento para a ancestralidade, né? Então, a gente precisa traduzir esse conhecimento que está na vida, que está vivenciado, para a ancestralidade.
E quando a gente traduz isso, a gente vai trazer esse conhecimento indígena, africano, afro-brasileiro. Traduzir o conhecimento que está na vida. Essa talvez seja uma das tarefas mais bonitas da escola. Porque tem estudante que talvez nunca tenha ouvido a palavra ancestralidade, mas sabe que a avó fazia um chá para gripe. Sabe que a comida da casa tem história. Sabe que a roda de capoeira ensina respeito. Sabe que o hip hop fala da quebrada. Sabe que o grafite marca presença no muro. Sabe que a rima organiza dor, denúncia e sonho. Talvez a escola precise aprender a dizer: isso também é conhecimento. Isso também é memória. Isso também é território. Isso também é ancestralidade. E aí, a conversa chega em uma pergunta ainda mais direta. A gente está falando de memória, de território, de sagrado, de povos originários, de terreiros, de povos originários, de terreiros, de escola. Mas e quem está ouvindo agora? Quem está no ônibus em Ceilândia? Quem caminha por Planaltina? Quem volta da escola em São Sebastião? Quem atravessa o Paranoá? Quem mora em Samambaia, no Recanto, em Santa Maria, em Águas Lindas, no entorno? A ancestralidade ainda mora nesses lugares? Ou ela foi apagada? Olha, com o mundo hoje globalizado, é difícil a gente entender uma periferia que está desconectada. Então, assim, se nós vamos encontrar os mesmos heróis e heroínas, os mesmos ídolos, em qualquer lugar. Sabe? Tanto no plano piloto como lá em Águas Lindas. Porque agora, quando falar de ancestralidade, não podemos esquecer que nós não temos só a realidade objetiva comunitária, nós temos realidades virtuais, que vão nos perpassar em todos os lugares, desde as aldeias mais remotas até o centro de São Paulo, o lugar mais urbano. E esse outro mundo paralelo, ele termina atraindo e consumindo tempo, atenção, e não se engane, não tem nada de inocente por trás. Ali tem todo um arcabouço pensado para padronizar o mundo a partir de uma matriz dominante, de uma matriz de pensamento. Mesmo quando apresenta os nossos elementos, seja afro, seja indígena, podem ver que tem sempre um toque de exotização. Nunca parece que é uma coisa natural, que faz parte de um povo e que convive naturalmente com a gente e que pode conviver, nesse caso, pode conviver em Águas Lindas de Goiás e pode conviver no centro de Brasília, pode conviver na aldeia Tapuia, aqui no Paranoá, e pode conviver em qualquer lugar. O difícil é dizer para essa juventude, seja de periferia, que está em grande medida fora do sistema, que muitas vezes eles não se apercebem. Eles só são manipulados pelo sistema, mas eles não se percebem que o sistema não é pensado para eles, não é pensado para incluí-los, não é pensado para incluí-los em nada, nem nos seus valores, nem nos seus projetos, nem nos seus sonhos, nem principalmente nos postos de liderança, como o nosso cacique falou. Como é que o médico não pode ser um médico indígena? Por que a medicina lá não pode ser considerada ciência? Por que ciência tem um padrão europeu dominante e já criado? Então, é dizer assim, olha, a ancestralidade tem que estar onde a gente estiver. Se esse jovem da periferia se conceber a partir da escola, a partir dos referenciais, inclusive a gente usar os meios de comunicação e midiáticos também para disseminar isso, dizer assim, onde você estiver, você representa a sua ancestralidade. Pode conservar os seus aprendizados ancestrais, como disse a professora Renata Nogueira, seja o benzimento, seja uma comida, seja um chá, seja um jeito de vestir, seja o jeito a hora de tomar banho. Tem que tomar banho em tal hora. Às vezes isso assim, o ensinamento da avó fazia assim. Não pode dormir sem fazer isso.
ele pode conservar isso em qualquer lugar que ele tiver. Mas, infelizmente, a periferia está fora e não é reforçada que as ancestralidades também sejam mantidas lá. Agora, quando a gente pensa como periferia, no sentido de periférico, de fato, as ancestralidades estão, sim, no arcabouço periférico da sociedade. E o jovem de periferia também tem sido atropelado nessas coisas. Então, quando falta isso e falta o ensinamento nas escolas e até mesmo não só na escola, mas no dia a dia, em todas as rodas de conversa, todos os pontos de conversa, eu observo que a questão dessa ancestralidade para o jovem de periferia, ela fica um pouco... como é que se diz? Deixando de existir. Porque ele está tão forçado a pensar nesse mundo moderno que ele vive, no agora, que ele esquece até mesmo do pai, da mãe, ele está ali só no seu... O mundo dele é aquilo ali, ou é um celular, ou é um joguinho, alguma coisa, e ele está esquecendo daquelas antigas brincadeiras que se tinha de rua, brincadeira em beira de fogo, as brincadeiras que tinham antigamente. Então, já não existe mais. O jovem mal pode se sair de dentro de casa, né? Porque dentro da periferia ele acaba sendo, como é que se diz? Opresso, tanto por alguns pontos da periferia, como pelo Estado ali dentro. Renata propõe um caminho pedagógico muito concreto. Às vezes, antes de falar ancestralidade, é preciso perguntar: de onde veio a sua família? Qual cheiro lembra sua avó? Que comida te leva para casa? Que música conta sua história? Que saber você aprendeu sem perceber que era saber? E quando a gente faz esse caminho, a ancestralidade deixa de parecer distante. Ela aparece no grafite, na rima, no hip hop, na cultura que a juventude periférica cria para nomear a sua própria experiência. Quando eu comecei a trabalhar com filosofias, cosmopercepções indígenas e afro-brasileiras nos meus cursos de formação, sempre que eu falava de ancestralidade, eu percebia que tinha uma vinculação direta com religião de matriz africana. E é isso que causa um distanciamento, muitas das vezes, para se falar de ancestralidade, né? E eu não tinha noção de que havia esse colamento entre falar de ancestralidade e falar de religião de matriz africana. Eu fiquei muito surpresa quando eu percebi que isso estava presente nos professores e nas professoras. Se isso está presente nos professores e nas professoras, como que a questão da ancestralidade vai aparecer lá na ponta para o estudante? Muitas das vezes vai estar relacionado ao que foi demonizado, né? Então, eu comecei a não falar de ancestralidade. Começar a falar daquilo que nos constitui. Pai, mãe, avô, onde eu nasci, né? Então, eu fiz uma atividade com os professores e com as professoras muito elementar. Peguei o mapa do Brasil e pedi para eles irem colocando onde você nasceu, de onde vieram os seus pais, de onde vieram os avós e até onde nós conseguíamos chegar em termos de passado, de biografia. Nós não passamos dos bisavós, né? E aí, quando fui fazendo isso e fui perguntando, o que é que você lembra, o que é que você tem de memória do seu avô, da sua avó, do seu pai? Pode ser um cheiro, pode ser uma comida, pode ser uma música, né? E depois que eu fiz isso, eu falei, isso é ancestralidade, né? Isso parece muito elementar, mas quando você tira, né, essa relação da ancestralidade, porque, infelizmente, as nossas escolas, muitos dos nossos colegas, ainda levam uma perspectiva muito cristianizada da escola, para a escola, né? Então, há uma recusa em trabalhar nessa perspectiva, né? Então, com isso, onde eu quero chegar? Nós precisamos, então, retomar aquilo que faz sentido para os estudantes. E como que os estudantes vão elaborar esse passado? E eu vejo que nas periferias isso está elaborado onde? No grafite. Isso está elaborado na rima. Isso está elaborado no hip hop. E esse hip hop pode ser inclusive gospel,
porque é a forma como se dá, se ressignifica essa violência, que ela é policial, que ela é estrutural, né? Então, trazer isso para dentro da escola significa entender que a cultura dos nossos estudantes pode ser diferente da minha, mas eu preciso valorizar essa cultura. E pode ser, como eu estou dizendo, nas nossas periferias, eu entendo que falar de periferia, falar de juventude, nós temos que falar de hip-hop. Né? E quando eu encontrei, por exemplo, hip-hop indígena, né? Quando eu peguei, por exemplo, a Caê Guajajara, que muitos conhecem, mas não sabiam que ela era indígena, mesmo com esse nome, você percebe uma aproximação. Porque o que a Caê está trazendo? Ela traz todas as experiências de uma mulher que vive hoje numa grande cidade, que saiu do seu território em busca de melhores condições de vida. Então, ela vai falar da violência da cidade, ela vai falar da importância de pensar a terra como mãe, né? E com isso você ensina várias coisas. Com isso você ensina que há várias formas de ser indígena, inclusive fazendo hip hop, né? Ou fazendo forró, descobrir vários grupos de forró que a gente encontra, e os estudantes ficam assim, como? Indígena faz forró, indígena tem hip hop, né? Então, aí você já tira a exotização e você também já traz a questão da ancestralidade. Depois de atravessar tantas camadas, o cerrado como sagrado, as histórias de criação, os ataques aos territórios, a escola, a juventude, a periferia, o que fica? Primeira coisa é pertencimento, né? Ela se compreender a quem ela pertence, a que território ela pertence. Mesmo que não seja um território, já que o mundo urbano nos tirou o conceito de território, nossa territorialidade hoje está muito limitada ao nosso corpo, ao nosso núcleo familiar, ao nosso território afro-tradicional, nossa aldeia, como o Cacique explicou. Antes dessa formação, não tinha ideia de aldeamento, tinha a ideia de pertencimento ao território, né? Então, assim, e nesse pertencimento de território vai incluir o seu corpo, os seus valores, os seus direitos, os seus respeitos, que a sociedade possa viver em harmonia com toda a sua diversidade. Quando a gente cria o pertencimento, quando a gente tem o pertencimento ali, a gente tem uma relação realmente de amor, né? E aí a gente começa a observar e respeitar bem mais. Então, quando a gente tem um pertencimento com a terra, com a natureza, com o cerrado, com a comunidade que vive em torno ali na periferia, com os familiares, com os mais velhos, com o pai, com a mãe, com o avô. Então, tudo isso vai tornando na gente desenvolve essa relação de amor, e aí a gente passa a defender aquilo como sendo realmente tomando propriedade e defendendo aquilo que realmente é nosso. Pertencimento vira amor, e amor vira defesa, porque ninguém defende aquilo que aprendeu a desprezar. Ninguém cuida daquilo que nunca aprendeu a reconhecer. Silêncio já é tomada de partido. E eu vejo que a escola, ela tem silenciado. E quando ela silencia, ela já tomou um partido. E ela já tomou um partido para excluir, para hierarquizar sujeitos que construíram esse país, né? Então, a mensagem que eu deixo é que nós materializamos a nossa história, nosso corpo materializa a nossa história, materializa todos que vieram antes de nós, todos que sofreram para que nós pudéssemos estar aqui hoje falando sobre esse tema. Talvez há 20, 30 anos atrás, isso não poderia estar sendo dito dessa forma, né? Então, muita gente morreu, muito sangue foi derramado, né? Para que nós pudéssemos estar aqui falando hoje, né? Então, é honrar essa história, né? Honrar esses que vieram, honrar a história desses que vieram, né? Então, eu fico... os meus colegas falaram de pertencimento, de identidade, né? E aí eu quero falar de honra, né? Honra aos que vieram antes de nós. Território em vocês. Vocês, território em mim. Talvez seja essa uma das imagens mais bonitas deste episódio, porque no fim das contas, ninguém carrega a memória sozinho. A memória vive na relação, na escuta, naquilo que passa de uma geração para outra, naquilo que a escola decide preservar,
naquilo que a cidade tenta apagar. Mas a rua insiste em ensinar. Hoje, a gente escutou que Brasília não começou em 1960, que antes do concreto já havia o cerrado, antes dos eixos já havia caminho, antes dos monumentos já havia povo, antes da capital já havia reza, folha, água, canto, território e memória. E talvez ancestralidade não seja uma volta ao passado. Talvez seja uma forma de continuar existindo. Uma tecnologia de permanência. Um jeito de lembrar que ninguém nasce sem chão, sem povo, sem história, sem memória. Brasília pode até ter sido desenhada no papel, mas o Cerrado já escrevia suas histórias muito antes, nas águas, nas folhas, nos cantos, nos corpos e nas raízes profundas de quem sustenta este território. Você ouviu o podcast Escola na Rua, um convite para escutar, sentir e viver o território como espaço de aprendizagem, cultura e transformação. Esta segunda temporada é uma idealização do movimento Escola na Rua, realizada com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc. A ficha técnica deste projeto tem coordenação geral de Matheus Costa, produção executiva de Luna Lambert, produção radiofônica de Maria Cleudes Pessoa, coordenação de pesquisa de Daniel Miojo, roteiro de Cristiane Sobral, assistência de coordenação geral e videomaker Cristiano Silva, design, edição e distribuição de Jano Ário Júnior, social media de João Vick e apresentação de Sheila Campos. Você acabou de ouvir o podcast Escola na Rua. Não deixe de acompanhar também os outros episódios. O Escola na Rua é uma iniciativa que enxerga o território por sua memória, sua cultura e faz disso educação. Siga, compartilhe e escute o território. Obrigado por estar conosco. Acompanhe o projeto nas redes sociais, @Escola na Rua. Eu sou Sheila Campos e te encontro no nosso próximo episódio. Vai chover, vai secar. Vai chover, vai secar. Vai chover.